Arquipélago de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um arquipélago brasileiro do estado de Pernambuco, formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica. Ocupa uma área total de 26 km², dos quais 17 km² são da ilha principal. O arquipélago surgiu há aproximadamente 12 milhões de anos, através de uma série de erupções vulcânicas, com 21 ilhas. O arquipélago de Fernando de Noronha está localizado sobre um vulcão cuja base tem 74 km de diâmetro e está a 4.200 metros de profundidade. O arquipélago de Noronha está a 545 km de Recife e a 360 km de Natal. O clima em Fernando de Noronha é tropical e o calor está presente o ano inteiro com uma temperatura média de 26 graus. Em Fernando de Noronha existem inúmeras piscinas naturais que permitem o contato direto com a variada e exótica fauna marinha do arquipélago. As águas das ilhas estão repletas de peixes, esponjas, algas, moluscos e corais. Dentre eles, o mais abundante no arquipélago, o Montastia cavernosa, que é um organismo colonial pertencente à ordem Scleractinia do filo Cnidaria. A sua área de distribuição situa-se nos mares que banham as Caraíbas e Golfo do México. Normalmente adquire a forma e aspecto de grandes e maciças rochas, desenvolvendo-se por vezes com a forma de pratos. A vegetação predominante em Fernando de Noronha é composta por espécies típicas do agreste nordestino, perdendo sua folhagem na estação seca. Em seu aspecto geral, a vegetação apresenta árvores nas áreas mais elevadas e arbustos nas superfícies mais planas. Arquipélago de São Pedro e São Paulo. O arquipélago de São Pedro e São Paulo está localizado na região equatorial do Oceano Atlântico, aproximadamente a 1.010 km da cidade de Natal. O sistema de falha transformante de São Paulo é uma das maiores falhas transformantes do Oceano Atlântico, em que ocorre um total de 630 km de descontinuidade dos segmentos de cadeia mesooceânica. Esta é uma das regiões mais profundas do Oceano Atlântico e algumas localidades têm mais de 5.000 metros de profundidade, e as ilhas estão em um pico dessas formações submarinas. O arquipélago de São Pedro e São Paulo é constituído por 5 ilhas maiores e numerosos rochedos, sendo um dos lugares mais inóspitos do país. Suas principais ilhas são Ilha de Belmonte, com 5.380 metros quadrados, Ilha Challenger, com 3.000 metros quadrados, Ilha Nordeste com 1.440 metros quadrados, Ilhota Cabral com 1.170 metros quadrados e Ilhota Sul com 943 metros quadrados. Ao redor do arquipélago de São Paulo e São Pedro é comum a presença de tubarões-baleias, tartarugas e raias de amanta. A 1.000 km da costa, brasileiros vivem lá isolados, ameaçados por um mar violento e repleto de tubarões. Por situar-se em uma região próxima à linha do Equador, São Pedro e São Paulo possuem um clima quente o ano todo. O padrão de chuvas é determinado pelo deslocamento de zona de convergência intertropical. Ilha do Marajó. Faz parte do arquipélago de Marajó e é a maior ilha do tipo fluvimarítima do mundo. Localiza-se na foz do rio Amazonas, no estado do Pará. É nesta ilha que ocorre o fenômeno da pororoca, formação de ondas gigantescas no encontro das águas do rio Amazonas com o Oceano Atlântico. Com uma área de aproximadamente 40.100 km² e 503.397 habitantes, é a maior ilha costeira do Brasil. A distância da ilha de Marajó até Belém, capital do Pará, é de apenas 140 km. E ela já era habitada antes da chegada dos portugueses, entre os anos 400 e 1300 d.C. Marajó é ainda conhecida por ter todas as espécies de animais que a província do Pará possui, dando destaque à sua manada de búfalos, que é a maior do país. Comparando as águas brasileiras com as caribenhas, vemos que as caribenhas geralmente possuem uma água mais cristalina, enquanto as brasileiras tendem a ter águas mais opacas. As águas de Fernando de Noronha são as que mais se aproximam das caribenhas e isso reflete no turismo. No ano de 2019, Fernando de Noronha recebeu mais de 106 mil turistas, enquanto a ilha de Anguilla, no Caribe, recebeu 95 mil turistas. O arquipélago Trindade e Martim Vaz é constituído por duas principais ilhas, a Ilha da Trindade e a Ilha Martim Vaz. Elas são separadas por 48 km e possuem somados 10,4 km de área total. O arquipélago é cerca de 1.200 km leste do município de Vitória, no Espírito Santo. Das duas ilhas, apenas Trindade é habitada, uma ilha vulcânica qual é considerada a ilha mais biodiversa do Atlântico Sul. Seu clima varia entre o tropical semi-úmido e o semiárido, com baixa pluviosidade média anual e duas estações bem definidas.
A ilha Martin Vaz é caracterizada por suas duas ilhotas íngremes e inacessíveis, a Ilha do Norte com altitude máxima de 65 metros e a Ilha ao Sul com altitude máxima de 122 metros. E também possui seus vários rochedos menores, como o Rochedo Agulha. A sua vegetação é rasteira, com presença de raros arbustos no topo, junto com a sua fauna formada por caranguejos, aranhas endêmicas e centenas de aves migratórias. A Ilha da Queimada Grande é uma ilha localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo. A ilha possui aproximadamente 430 mil metros quadrados, com uma topografia irregular e altitude máxima de 206 metros. Essa ilha é conhecida como a Ilha das Cobras, considerado o maior serpentário natural do mundo. Estimam-se existir 2.000 serpentes na ilha, dentre elas algumas ameaçadas de extinção. A ilha é coberta por floresta atlântica, vegetação sobre as rochas e a vegetação antrópica, com fisionomia herbáceo-arbutiva.